Em entrevista à jornalista Leda Nagli, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, disse que se a esquerda brasileira radicalizar, uma resposta seria a volta do AI-5. O ato institucional ficou conhecido como o período mais sombrio da ditadura militar brasileira. O conteúdo foi publicado hoje no canal da jornalista Leda Nagli, no YouTube. Para o filho do presidente, líder do PSL na Câmara, é preciso ter uma resposta caso a esquerda radicalize. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. O ato institucional número 5 é considerado o início do período mais duro da ditadura militar. Decretado em 1968, durante o governo de Costa e Silva, o AI-5 fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos, suspendeu o direito a habeas corpus para crimes políticos, entre outras violações de garantias constitucionais. A resposta de Eduardo Bolsonaro foi dada quando questionado sobre a situação dos países vizinhos ao Brasil, como o Chile, que enfrenta uma onda de protestos, e a Argentina, que elegeu para presidente Alberto Fernandes, ligado à esquerda. Nessa semana, ele já havia defendido o uso de repressão policial caso o Brasil registre protestos semelhantes aos vizinhos. Em discurso no plenário da Casa, Eduardo acusou a esquerda de não ser democrática e de querer um terceiro turno das eleições. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Assim que chegou à internet, a entrevista repercutiu imediatamente entre políticos e instituições. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escreveu: manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo. Durante sessão na Câmara, os deputados também reagiram. Que investidor vai colocar dinheiro no país em que o filho do presidente da República diz que tudo bem fechar o parlamento? Diz que, bom, se tiver alguma manifestação, algum radicalismo, a gente entra com um golpe de Estado, com uma ruptura institucional. Isso é o contrário do que defende o conservador. A profundidade que o deputado Eduardo Bolsonaro tem em relação ao conservadorismo é de um pires. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT e o PSB entrarão na comissão de ética desta Câmara pedindo a cassação do mandato do senhor Eduardo Bolsonaro, que não deveria ter um mandato parlamentar conferido pelo povo, porque o mandato parlamentar é conferido num regime democrático. A Ordem dos Advogados do Brasil classificou como gravíssima a manifestação do deputado, destacando que é uma afronta à Constituição, ao Estado democrático de direito e um flerte inaceitável com exemplos fascistas e com um passado de arbítrio, censura à imprensa, tortura e falta de liberdade. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse que a declaração do deputado indica que os ares democráticos estão sendo levados embora e revela um cessamento da democracia.